Para quem não me conhece, eu me chamo Iago. Junto com o Sérgio, a gente vai apresentar esse trabalho intitulado de Plaquetas e sua Constituição. Então, a gente vai abordar desde a origem das plaquetas até suas estruturas, receptores, antígenos de membrana, granulações, que podem levar aos processos, né, que os meninos vão discutir no próximo seminário. E a gente trouxe também algumas desordens desses grânulos, desses receptores. Bom, então as plaquetas, também conhecidas como trombócitos, são estruturas sanguíneas que apresentam-se como células. O professor Marcelo abriu uma discussão aí que eu estava até em dúvida, mas clareou bastante minha cabeça, porque alguns autores, eles tratam as plaquetas como células, porém células incompletas, formadas somente por porções do citoplasma das células que foram originadas. Então, elas são nucleadas e por isso que eles tratam essas plaquetas como células incompletas. Então, seguindo nesse raciocínio, as plaquetas são fragmentos citoplasmáticos originados a partir de suas células precursoras, os megacariócitos, produzidos na medula óssea, e que, apesar de parecerem simples, as plaquetas possuem uma estrutura interna complexa, sendo constituída por 3 zonas: a zona externa, ou zona periférica, a zona sol-gel e a zona das organelas. Lembrando que existem autores que afirmam que existe uma 4ª zona, que na verdade é um sistema membranar. No entanto, de forma geral, a gente percebeu que a classificação ela é feita nessas 3 zonas que eu citei, já que o sistema de membrana ele acaba sendo incluído na zona de organelas. Mas essas estruturas a gente vai abordar melhor ao longo da apresentação. Então, dando prosseguimento, a geração de plaquetas circulantes pelas células hematopoéticas pode ser dividida em 2 processos: a megacariopóiese e a trombopoiese. A megacariopóiese é o processo pelo qual os megacariócitos vão sofrer proliferação e vão maturar a partir da célula progenitora da medula óssea, que ocorre então nesses tecidos hematopoéticos. Os processos de proliferação e maturação, que se iniciam na célula progenitora mieloide, ocorrem devido principalmente à atividade da trombopoetina. Mas a ação da trombopoetina eu vou discutir melhor mais à frente. Por outro lado, a trombopoiese é o processo de formação de plaquetas a partir desses megacariócitos maduros e sua posterior liberação para a circulação. As plaquetas, então, se desprendem dos megacariócitos maduros diretamente no sangue, seja por fragmentação citoplasmática desses megacariócitos ou pela constrição periódica de pseudópodes, que são projeções periódicas que se formam nesses megacariócitos para ocorrer o desprendimento. Então, a trombopoiese ela ocorre na medula óssea e em outros locais de hematopoiese, por exemplo, no baço. Também pode ocorrer em outros locais, pelo que a gente leu, como nos pulmões, onde alguns megacariócitos maduros residem após deixar a medula óssea. Então, nessa imagem aqui, a imagem da letra A gente vê um megacariócito de forma imatura, com o citoplasma basófilo, e em B a gente vê um megacariócito em sua forma mais amadurecida, mais diferenciada, com muitos lobos nucleares e uma granulação mais intensa. Mas o que permite essa diferença entre as fases dos megacariócitos, entre essas suas maturações, é justamente a análise que eu vou fazer agora. Então, dando prosseguimento, eu vou falar um pouquinho agora sobre a maturação dessas células. Então, o megacariócito ele amadurece por meio de um processo chamado de replicação endomitótica sincrônica. Em outras palavras, nada mais é do que a replicação do DNA da célula, porém não há divisão nuclear ou divisão citoplasmática. Então, a célula ela continua aumentando o citoplasma à medida que o número de lobos nucleares vão aumentando, sempre em múltiplos de 2. Além disso, é interessante abordar também que geralmente é nesse estágio de 4 a 8 lobos em que a célula torna-se granular. Por fim, os megacariócitos, então, resultam ali após a diferenciação em células grandes, com um núcleo, lembrando que esse núcleo é, então, lobulado, sendo excêntrico e com baixa relação núcleo-citoplasma. Mas, enfim, falei dos megacariócitos e onde que entram as plaquetas nessa história. Elas vão se formar, como eu falei agora há pouco, pela fragmentação das extremidades, das extensões do citoplasma do megacariócito, de forma que cada megacariócito ele vai acabar dando origem a inúmeras plaquetas. É tratado até como uma média de 1.000 a 5.000 plaquetas por megacariócito.
Lembrando que todos esses processos da formação de plaquetas, que é o processo denominado de plaquetopoese, ele vai desde a diferenciação da célula-tronco até a produção em si das plaquetas. E esses eventos, eles ocorrem normalmente em um período de 10 dias. Lembrando ainda que o megacariócito ele também possui um precursor, então é uma série de diferenciações. O precursor do megacariócito é o megacardioblasto, que vai surgir por um processo de diferenciação de célula-tronco hematopoética, no caso. Então, como eu citei anteriormente, né, sobre a trombopoetina, vamos lá. Ela é um hormônio glicoproteico que é produzido pelo fígado e pelos rins. E a trombopoetina, ela atua via receptor CMPL, que é um receptor transmembrano presente tanto em plaquetas quanto megacariócitos. E em relação à parte funcional, esse hormônio ele pode aumentar o número e ritmo de maturação dos megacariócitos e, por outro lado, por essa mesma via de receptor, as plaquetas podem acabar gerando a remoção dessa trombopoetina da circulação. Então, assim, depende do quadro, depende da necessidade fisiológica. Então, por exemplo, a gente vai abordar melhor mais na frente, mas em quadros como trombocitopenia, por exemplo, que ocorre essa queda da produção de plaquetas, o nível de trombopoetina tende a mostrar-se elevado. De modo contrário, quando ocorre uma trombocitose, a trombopoetina, então, tende a se mostrar reduzido. Lembrando que essa quantificação ela é analisada a partir de valores de referência, valores esses de referência que eu peguei aqui, do Programa Nacional de Controle de Qualidade, o PNCQ, em que a faixa de normalidade das plaquetas varia de 150 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, é interessante pensar também que, além disso, essas alterações quantitativas, elas podem ser associadas com modificações na sobrevida das plaquetas, que geralmente atingem uma média de 7 a 10 dias. Então, após essa abordagem sobre as plaquetas, sobre suas origens, a gente vai discutir agora melhor sobre as estruturas em si. Bom, pessoal, em sequência, é até interessante a gente observar como as plaquetas são comumente classificadas, como fragmentos citoplasmáticos de aspectos granular. Mas por quê? Bom, toda vez que vamos observar esses componentes, nós usamos uma estrutura de microscopia óptica. Só que se formos analisar com base na ultramicroscopia, nós vamos distinguir três zonas importantes, como foram citadas por Iago. Então, toda essa aparência simples que temos no esfregaço de sangue periférico é substituída por uma estrutura discoide muito complexa. Então, basicamente, ela é dividida em zona periférica, que vai ser a região que vai receber e transmitir esses estímulos para as funções de aderência e agregação plaquetária, que vamos ver mais à frente. Então, basicamente, essa região vai incluir as membranas externas e internas, configurando a membrana trilaminar e estruturas associadas, como o sistema canicular aberto. Esse sistema ele vai ser justamente responsável pela troca de moléculas com o meio externo, assim sendo associado com a liberação de diversas moléculas para secreção plaquetária, em que temos justamente essa ativação. Então, essa reação de liberação do conteúdo dos grânulos, ela vai ocorrer sem a lise celular e com a manutenção da integridade da membrana. Então, apesar de haverem, claro, alterações conformacionais nas suas características, vamos ver justamente esse ponto na zona a seguir. Então, a membrana da plaqueta, ela é rica em glicoproteínas, que vão servir como alvos para as reações de adesão ou também como receptores, desencadeando a ativação plaquetária. Nessa zona periférica, nós também vamos encontrar os fosfolipídios de membrana, que são extremamente importantes para a ativação dos fatores de coagulação. Então, esses fosfolipídios eles vão servir também como substrato para a produção de ácido araquidônico e também, consequentemente, do tromboxana 2, que estão diretamente associados com o quadro de infecção, sendo também um potente agonista da agregação plaquetária e também da vasoconstrição. Então, a membrana da plaqueta ela vai ser estimulada por sinais da superfície que podem gerar ainda diversos sinais químicos internos para ela. Em sequência, nós temos a zona de gel. Essa zona de gel vai conter justamente o sistema contrátil, que vai ser responsável pela mudança conformacional e também pela extrusão dos pseudópodes e também da secreção das plaquetas. Então, ela vai ser composta basicamente pelo esqueleto, que vai fornecer a sustentação
para essa forma discoide da plaqueta, e do sistema contrátil, que sob ativação vai permitir essa mudança de forma para uma forma discoide, além dos prolongamentos dos pseudópodes e também de uma contração interna, justamente associada com a liberação dos constituintes granulares. Esse citoesqueleto ele vai ser constituído de microtúbulos e microfilamentos que vão orientar essa centralização dos grânulos para a liberação do conteúdo através do sistema canicular aberto, nessa zona periférica. Então, nós temos aí a conexão entre zonas. A zona de gel, composta pelos microfilamentos e microtúbulos, coordenando justamente o citoesqueleto para extrusão desses grânulos e para remissão dos pseudópodes. É até um ponto interessante a gente diferenciar esses eventos da exocitose clássica, que vai ocorrer diretamente pela fusão dos grânulos. Pelo contrário, vamos ter uma liberação desses grânulos sem alterações nessa plaqueta a nível de membrana. Bom, nós temos também a zona das organelas, que vai ser também tratada mais à frente, que ela vai ser representada pelos grânulos, corpos densos, mitocôndrias, o sistema tubular denso e partículas de glicogênio dispersas no citoplasma. Bom, então a primeira estrutura a ser abordada por nós vão ser as glicoproteínas. Então essas glicoproteínas de revestimento da superfície, elas são essenciais nas reações de adesão e agregação plaquetária, que são os eventos iniciais que vão levar à formação do tampão durante a hemostasia citada pelo professor Marcelo. Então, nós temos duas glicoproteínas que são cruciais para esse processo. A glicoproteína TA, também conhecida como GP1, que está diretamente associada com a adesão facilitada ao colágeno. As glicoproteínas 1B e 2B e 2A, que também vão ser designadas como alfa-2B e beta-3, que são importantes na ligação das plaquetas ao fator de von Willebrand, e também seguida ao subendotélico vascular, na qual nós vamos ter diversas interações. Esse sítio, ele também é um importante receptor de fibrinogênio, essencial para a agregação plaqueta-plaqueta, como nós podemos ver na imagem. É um ponto muito bom dessa abordagem, analisar também como essa ausência ou remissão de glicoproteínas de membrana vão estar associadas com patologias clínicas. Então, vamos abordar também à frente, mas já posso adiantar que a glicoproteína 1B ela vai ser defeituosa na síndrome de Bernard-Solier, e a 2B e 2A vai ter o defeito que vai estar associado com a trombobastenia de Glasman. Então, essa membrana plasmática, citando ainda as zonas de gel e periférica, ela vai se invaginar e vai formar um sistema de membrana aberta, que é justamente esse sistema canalicular. Ele vai constituir uma grande superfície reativa, então na qual a gente vai poder seletivamente absorver as proteínas plasmáticas que vão estar associadas aos processos de coagulação. Ainda linkando com esse processo de coagulação, nós temos fosfolípidos de membrana, antes conhecidos também como fator plaquetário 3. Então, eles vão ter importância particular na conversão do fator 10 da coagulação para 10A, e da protrombina, que é o fator 2, em trobina, que é o fator 2A. Seguindo essa questão, nós podemos também citar os antígenos plaquetários. Então, várias proteínas de superfície das plaquetas são antígenos importantes na autoimunidade plaqueta específica. E eles costumam ser designados como antígenos plaquetários humanos, HPA. E, na maioria dos casos, há dois alelos diferentes, chamados de AB ou BA, como, por exemplo, o HP1A, e aí nós temos a classificação. E é interessante também citar que essas plaquetas vão expressar também antígenos ABO e antígenos leucocitários humanos, o HLA de classe 1 e não classe 2. Esses antígenos ABO, segundo as pesquisas atuais, não vão ter importância transfusional tão grande, mas eles são importantes na seleção de plaquetas compatíveis para pacientes refratários, e também são potenciais imunógenos que podem desencadear um quadro de púrpura trombocitopênica neonatal ou também na púrpura pós-transfusional. Bom, então, dando prosseguimento, nós podemos falar também dos fatores plaquetários. Então, nas plaquetas, nós vamos encontrar vários fatores relacionados com a hemostasia, tais como os fatores plaquetários 1, 2, 3, 4 e 5, e também
a antiplasmina. Citando mais a fundo o fator plaquetário 3, que tem importância significativa na coagulação, ele vai ser um fosfolipídio de membrana, que vai estar associado aos fatores de coagulação por uma ponte de cálcio. Eu imagino que o pessoal vai tratar no seminário a seguir. E também a antiplasmina, que vai ser uma proteína plasmática com a função de inibir a atividade fibrinolítica do plasma. Além desses fatores que nós citamos aqui, a plaqueta vai ter uma função também de secretar substâncias como a adenosina de fosfato, ADP, que vai atuar como um agregante plaquetário à serotonina, com ação vasoconstritora, a beta-tromboglobulina, que vai ter ação trombótica, e o fator mitogênico também, com ação na proliferação das células musculares lisas da parede vascular, que vai ter uma função importante no quadro de arteriosclerose. Então, também é interessante citar a participação de enzimas lisossômicas com papel na fase de cicatrização e eliminação do tampão hemostático. Então, gente, dando continuidade, Sérgio falou bem dessa questão das glicoproteínas, dos receptores e antígenos, mas existem também outras estruturas essenciais para toda a atividade plaquetária. Então, pensando assim, é imprescindível destacar as zonas de organelas. É uma zona que é composta por vários tipos de estruturas, como grânulos de armazenamento, os grânulos do tipo alfa específicos e grânulos densos. Além disso, a zona de organelas ela é composta também por outros componentes estruturais. Por exemplo, na imagem, a gente vê um corte esquemático de uma plaqueta mostrando todas essas estruturas. Os microtúbulos, como o Sérgio abordou, os grânulos, os corpos densos, que são os grânulos densos, mitocôndria, o aparelho de Golgi, o sistema de canalículos abertos e o sistema tubular denso, que eu vou abordar também logo mais, e as próprias partículas de glicogênio. Então, nesse sentido, é interessante salientar, primeiramente, sobre os grânulos específicos alfa. São os mais numerosos dentre os grânulos presentes nas plaquetas e contêm vários tipos de substâncias, vários tipos de fatores. Então, é importante pensar inicialmente nos fatores de crescimento, como o fator derivado das plaquetas, o PDGF, que ele vai estimular a multiplicação de células musculares lisas dos vasos, o que vai então acelerar os processos de cicatrização e de lesão vascular. A gente até está tendo cuidado para não adentrar muito no assunto dos meninos, mas eu acho que a gente tem que salientar essas funções. Então, além dos fatores de crescimento, como o PDGF, existem os fatores de coagulação, como o fator 5, por exemplo, que ele acelera a conversão de protrombina em trombina, de modo que a trombina ela vai catalisar a conversão do fibrinogênio em fibrina, e aí uma série de importâncias para a coagulação sanguínea a partir da formação de rede de fibrina. Além disso, tem o fibrinogênio, o fator 1, que são importantes para a formação de coágulos, cicatrização de feridas, inflamação em si. E, por fim, tem também a proteína S. A proteína S, na realidade, ela é um cofator da proteína C na via da coagulação, que ela atua, por exemplo, na degradação de outros fatores de coagulação, como o fator 5. Então, essa associação da proteína S com a proteína C, eles são até tratados por alguns autores como componentes de um sistema anticoagulante natural. Então, é algo interessante também. O corpo, além de promover a ativação de todos os fatores de coagulação, ele também procura inibir, mantendo então esse equilíbrio. Então, os grânulos alfas, eles são constituídos também por proteínas de adesão, como a fibronectina, que possui propriedade de ligante, e a partir disso ela contribui com migrações celulares, a coagulação e a própria homeostase. Além disso, existe o fator de Van Willebrand, um dos mais famosos, e não é só pelo nome, Sérgio acabou de citar também, porque assim, ele está envolvido diretamente na adesão das plaquetas, a parede vascular e as próprias plaquetas, formando então essa agregação. Além de auxiliarem também nos transportes de outros fatores de coagulação, como o fator 8. E é nisso que a gente vê a importância desse fator, visto que a imobilização das plaquetas nos sítios de lesão, até o sítio de lesão vascular, requer interações específicas, plaqueta com a parede vascular, que é a adesão, e plaqueta-plaqueta,
que é a agregação. E ambos os processos eles são mediados por esse fator de Van Willebrand. Então, dando prosseguimento, a zona de organelas ela é formada também pelos grânulos densos, que são menos numerosos quando comparados aos grânulos alfa específicos, por exemplo. Agora, ele tem algumas características específicas, como, por exemplo, os grânulos densos eles são ricos em cálcio, de modo que a estrutura desses grânulos, alguns autores afirmam que ela é densa, tratada como densa, devido justamente a esse conteúdo ser rico em cálcio. Lembrando ainda que o cálcio é importante, visto que uma vez livres ali nas plaquetas, eles vão contribuir para toda essa ativação de adesão e agregação plaquetária. Além disso, esses grânulos contêm também difosfato de adenosina, que é o ADP, e o trifosfato de adenosina, o ATP, que vão promover uma maior ativação plaquetária. E ainda mais um ponto interessante é que esses grânulos eles contêm 65% do total de ADP e ATP das plaquetas. Então, essas moléculas de energia elas vão estar ali concentradas nesses grânulos. Então, aí a importância de seu funcionamento. Além dos grânulos, as plaquetas são formadas também por vários componentes celulares, tais como os lisossomos, onde vão conter enzimas hidrolíticas, por exemplo, né, que vão ali clivar glicoproteínas, glicolipídios, polissacarídeos, interessantes para todos os eventos de coagulação. As mitocôndrias, que vão atuar ali na síntese de ATP, que é essencial, né, como eu acabei de falar, para que a plaqueta e todos os eventos aconteçam normalmente. Além disso, existem numerosas partículas de glicogênio, que elas vão estar ali presentes naquele endoplasma plaquetário, constituindo o material de reserva, né, a fonte de energia da célula. Por fim, e não menos importante, tem um sistema de membranas, que a gente falou lá no comecinho, e esse sistema de membranas, ele abrange o sistema tubular denso, que é o STD, e o sistema de canalículos abertos, o SCA. Esses dois sistemas, eles interagem quando a plaqueta é ativada, como o professor Marcelo falou um tempinho atrás. Então, o sistema tubular denso, por exemplo, ele é o local, a partir do momento em que a plaqueta é ativada, vai ter toda uma síntese de prostaglandinas e até tromboxano, como o Sérgio falou agora há pouco. Já os canalículos abertos, eles correspondem às verdadeiras invaginações da membrana celular. E é por eles que o endoplasma vai se comunicar com o meio externo e vice-versa, onde os estímulos para a atividade celular vão ser transmitidos até o endoplasma. O aparelho de Golgi também, ele faz parte do sistema de membranas da plaqueta, com ação, né, que a gente já conhece como armazenamento, exportação de substâncias ali das plaquetas. Bom, agora abordando a questão das funções das plaquetas, de forma bem sucinta, a principal função da plaqueta vai ser a hemostasia. Então, ela vai consistir em auxiliar a reparação da lesão vascular e impedir também a ocorrência de hemorragia por participação na formação do tampão mecânico durante a resposta hemostática normal a essa lesão vascular. Então, a função plaquetária ela vai ser exercida a partir de algumas reações, como a de liberação dos grânulos e dos conteúdos dos grânulos dentro do sistema canalicular aberto, como o Iago citou. Então, é importante saber também que essas plaquetas possuem propriedades que vão além da hemostasia, visto que também são importantes no processo inflamatório e na cicatrização de feridas. Os grânulos alfa, como exemplo, eles foram citados, eles também possuem proteínas que vão estar associadas com a inflamação e com a angiogênese, como nós podemos citar a P-selectina. E só lembrando, Sérgio, que assim, além de toda essa adesão e ativação, a P-selectina vai contribuir ali também com a migração, né, de monócitos, células de defesa no geral. Então, é interessante porque assim, pelo menos eu, na verdade a gente, né, quando a gente começou, a gente tinha em mente só do papel das plaquetas na hemostasia, mas a função vai bem além disso. Verdade. Bom, em sequência, em tópico de plaquetocitose, o nome já é sugestivo. Então, as plaquetas, nessa situação, são consideradas altas quando tem sua contagem com valor igual ou superior a 400 mil. Então, o aumento dessas plaquetas vai ser chamado de trombocitose ou de plaquetose. É interessante citar que esse aumento ele pode ocorrer devido a causas patológicas ou também até fisiológicas, indicando
assim também a importância da anamnese do paciente na fase pré-clínica. Como nós podemos citar o exercício intenso, um trabalho de parto, uma atitude elevada, o tabagismo, ou até mesmo estresse e uso de adrenalina. Por outro lado, do ponto de vista patológico, ela pode estar associada também com anemia hemolítica grave, uma anemia ferropriva, infecções agudas ou crônicas após a hemorragia aguda e após a retirada do baço. Então, abordando cada uma dessas situações. No caso da anemia hemolítica grave e também da hemorragia aguda, que vão ter basicamente o mesmo mecanismo de ação, entre aspas, nós vamos ter uma depressão dos componentes sanguíneos, assim como também a produção global das células hematopoéticas. Assim, com o aumento da atividade da medula óssea, nós vamos também ter o aumento dos megacariócitos e da origem das plaquetas. Do ponto de vista da anemia ferropriva, é uma patologia associada que tem mais hipóteses. A mais aceita, até algum tempo atrás, no último ano, é que tem sim uma reação cruzada entre a eritropoetina e a trombopoetina, originando assim o aumento de plaquetas. Nós também temos as infecções agudas e crônicas. Essa, como eu citei anteriormente, a questão do tromboxano, no caso dessa infecção aguda, nós vamos ter o IL-6, o interleucina 6, que vai ser um mediador de fase aguda dos processos inflamatórios e neoplásicos. Essa IL-6, juntamente com outras citocinas, vai estimular justamente a síntese da trombopoetina e da megacariocytopoese. Então, os sinais e os sintomas do aumento das plaquetas estão comumente associados à formação de coágulos e sangramentos. E essas situações vão refletir sinais como fraqueza, dores de cabeça, tontura, dor no peito, formigamento, e também, a depender dos locais, tem associações como embolia pulmonar e outras coagulopatias desse tipo. Então, além da trombocitose, a plaquetopenia é um outro distúrbio relacionado à quantidade de plaquetas e que dessa vez corresponde à diminuição dessas células no sangue. Então, como identificar no hemograma? De acordo com os valores de referência do PNCQ, as plaquetas elas são consideradas baixas quando a contagem no sangue é inferior a 150 mil células por milímetro cúbico de sangue. Então, é interessante destacar que os sintomas eles podem surgir em qualquer pessoa com plaquetas baixas, mas são mais comuns naquelas em que a quantidade de plaquetas está abaixo de 50 mil, ou até quando associados com outras doenças que afetam a coagulação sanguínea. Então, assim, a plaquetopenia ela pode ser causada pelo quê? Uma série de fatores. A galera que pegou fármaco, que está pegando, vai lembrar do ácido acetilsalicílico, um tipo de fármaco que possui atividade antiplaquetária, ou pode ser causada também por doenças autoimunes, que podem desenvolver reações ali que vão atacar e eliminar as plaquetas, como o caso do lúpus eritematoso sistêmico. Além disso, substâncias como o ácido fólico e vitamina B12, que a gente viu bastante quando estudamos anemia megaloblástica. Então, não só para os eritrócitos, mas também a deficiência dessas substâncias, ela pode levar também a uma diminuição da produção de plaquetas. Doenças da medula óssea, como a aplasia medular, que podem provocar redução na produção, pode chegar até a diminuir todos os constituintes do sangue, que é a pancitopenia. O baço também, que ele é responsável ali por eliminar diversas células do sangue, principalmente as células velhas, mas ele pode, em casos de uma atividade exacerbada, como no caso de cirrose hepática, por exemplo, pode haver, então, a eliminação de plaquetas ainda saudáveis, antes do tempo, em uma quantidade acima do normal, que pode causar também essa redução. Mas a gente deve lembrar ainda dessa questão dos erros laboratoriais, coisas até que a gente respondeu em algumas atividades que foram passadas. Então é interessante pensar, porque, por exemplo, algum erro no processamento, na coleta, que esteja relacionado ali com a agregação das plaquetas, por exemplo, no tubo de coleta de sangue, então pode gerar também, depois no resultado, uma redução dessas plaquetas
e aí seria interessante repetir o exame, né? Algo do tipo, principalmente se não tiver uma causa aparente. Em relação às implicações, os sintomas, mesmo com a contagem baixa, como eu falei, na maioria das vezes o indivíduo ele pode não apresentar sintomas. Porém, o paciente pode apresentar uma tendência maior a ter sangramentos, e quando surgem esses sintomas, eles podem se apresentar de algumas formas. Por exemplo, na equimose, em que o extravasamento do sangue dos vasos sanguíneos, esse rompimento vão gerar ali uma área de coloração roxa na pele, ou presença, por exemplo, de urina no sangue, né, o caso de hematúria, e até mesmo sangramento nas fezes. É só um adendo também, Thiago comentou sobre a questão do baço. Então, as plaquetas vão constituir 2/3. As plaquetas circulantes vão constituir 2/3 das plaquetas do corpo, sendo que 1/3 é removido pelo baço. Nesse ponto, ele citou também a atividade aumentada do baço como um fator para a plaquetopenia, só que no caso também de uma retirada do baço, logicamente vamos ter um aumento também da taxa de plaquetas circulantes, resultando também numa plaquetocitose, só para frisar. Sim, sim, exatamente. Ô, gente, posso falar uma coisinha? Sim, sim. Não se atentem muito para essas patologias, porque a gente vai ver isso na aula de segunda-feira com mais profundidade. Se vocês tiverem mais alguma coisa para apresentar que não é alteração patológica, aí vocês complementam. Mas essas alterações a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Porque aí a gente depende de falar de tempo de sangramento, uma coisa que eu preciso explicar ainda. Ah, bom. Sim, essa questão das patologias só era mesmo para linkar com a questão das glicoproteínas. Porque Tá, no então caso, faz essa nessa... relação, isso, mas não Ah, precisa sim, aprofundar na doença. sim. No E caso da... a gente até também deu uma segurada pensando nisso. A gente trouxe só duas de cada, duas desordens nos receptores e duas nos grânulos, Sim, pensando que poderia ser conteúdo, né? Isso, Posterior. sim. isso. Mas é só mesmo esse link mesmo que o Sérgio falou com a questão dos grânulos e receptores. Sim, justamente esses defeitos nos receptores plaquetários vão ser abordados agora. Então, no caso da trombastenia de Glasman, nós vamos ter uma ausência ou diminuição nos receptores GP2B e 2A, e deixando um pouquinho a questão clínica de lado, do ponto de vista analítico, nós não vamos ter uma alteração nem de número, nem de tamanho e forma, e também só mesmo o tempo de vida das plaquetas associado. Então, é uma síndrome de caráter autossômico recessivo. No caso da síndrome de Bernard-Soulier, ela vai ser caracterizada por plaquetas maiores, mas em menor número, e, no caso, vai estar associada a um decréscimo ou ausência dos receptores GP2B, GP1B, perdão. Só uma curiosidade mesmo, para ambas patologias, o tratamento indicado vai ser a transfusão plaquetária. Só que ainda tem naquele ponto que eu citei anteriormente dos antígenos plaquetários. Apesar de não terem importância transfusional comprovada, é essencial na seleção, na seleção, na escolha dos doadores, prever, no caso, as plaquetas compatíveis para pacientes refratários. E esses antígenos podem servir também como imunógenos na desencadeamento de atividades, como a púrpura plaquetária. Então, além dessas desordens associadas aos receptores, existem também as desordens granulares, que estão relacionadas a um grupo de doenças nas quais vai existir ali uma anormalidade na capacidade das plaquetas em estocar moléculas no interior desses grânulos e que vão acabar ali implicando clinicamente. Uma primeira desordem que a gente pode citar é a síndrome de Chidiac-Higashi, que é uma rara desordem autossômica recessiva em que vai caracterizada por grânulos grandes e anormais, ela está associada normalmente a outras infecções por Streptococcus pyogenes, por exemplo. E nessa deficiência ocorre um decréscimo do número de grânulos densos
A gente viu que os grânulos densos são bem importantes nessa parte de energia para que ocorra essa parte da agregação plaquetária, né? Além daquela questão dos íons de cálcio. Então, ocorre um decréscimo desses grânulos, e aí, por isso, a agregação ela passa a ser prejudicada. Com redução, nesse caso, ocorre uma tendência ao sangramento e redução, ou até as plaquetas podem atingir um número normal mesmo, de quantidade no sangue. Além disso, tem também a síndrome da plaqueta cinza. Ela é caracterizada pela deficiência de proteínas nos grânulos alfa, que ocorre tanto em plaquetas quanto nos megacariócitos, né, nos precursores das plaquetas. E entre essas proteínas estão o fibrinogênio, que a gente citou, o fator de crescimento derivado da plaqueta, e por causa dessa deficiência, a zona periférica, que foi abordada lá no comecinho, ela apresenta-se com a coloração cinza, sem uma coloração mais clara, por conta justamente dessa redução. Também, né, essa redução também contribui para essa alteração de coloração, essa redução dos grânulos, e morfologicamente as plaquetas se mostram um pouco maiores do que o normal. Alguns autores postulam que o defeito seja devido não à produção dos constituintes dos grânulos, mas a um defeito na membrana dos grânulos que os torna incapazes de reter essas proteínas no seu interior. Então, com isso, há uma deficiência na agregação, induzida principalmente por trombina, né, já que vai ocorrer essa deficiência lá atrás, como eu falei, do fibrinogênio, e com isso também uma agregação deficitária e sangramentos prolongados. Então, esse foi o nosso trabalho, essas são as referências utilizadas. Utilizamos alguns livros de hematologia, bem como artigos científicos. E é isso. Obrigado.